neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ótimo dia a todos. Conforme é da ciência de todos, é algo tradicional aqui da empresa Bambuí Bioenergia, a realização do nosso culto ecumênico do início de safra. Entretanto, devido às restrições impostas pela pandemia, na qual nós ainda estamos vivendo, no início desta safra de 2021, haverá aqui a transmissão virtual do evento, para que nós sejamos abençoados e tenhamos uma próspera safra 2021-2022. Estão conosco aqui no presente evento, os quais de antemão já antecipamos nossos agradecimentos, o padre Walter Valério Gonçalves e o pastor Hudson Tiago Coutinho. E neste momento difícil em que estamos todos nós vivendo, que se iniciou, na verdade, no último ano, e a nossa última safra, a nossa safra anterior, 2020-2021, já foi uma safra onde tivemos grandes desafios. Isso porque foi justamente no início da última safra que nós nos deparamos, além dos desafios, dos obstáculos inerentes à atividade da empresa, nós nos deparamos com um cenário novo, que foi o surgimento da pandemia. Dessa forma, objetivos tiveram que ser retraçados, planejamentos tiveram que ser refeitos, e nós tivemos que nos adaptar e aprender a viver com essa nova realidade. E muitos de nós pensávamos que este obscuro cenário ficaria restrito ao ano de 2020. Entretanto, nesse ano de 2021, este cenário se mostrou ainda mais desafiador. Sendo assim, neste início de uma nova safra, a safra 2021-2022, nós continuamos a enfrentar vários obstáculos. Dentre eles, obstáculos da realidade econômica, obstáculos de característica técnica inerente à atividade, e também continuamos, com certeza, no combate à pandemia. Na verdade, são inúmeros obstáculos que não teríamos condições de enumerá-los aqui nesse momento. Mas uma realidade que nós nunca podemos esquecer é que cenários desfavoráveis são um campo fértil para o surgimento de novos aprendizados, novas ideias, novas conquistas. Conquistas estas que não existiriam em tempos normais ou comuns. E assim, neste contexto ainda desafiador, nós vamos iniciar mais uma safra. E em meio a tantas incertezas, nós caminhamos na certeza de que com a bênção de Deus e o engajamento de todos nós, prevaleceremos sobre todas as dificuldades que se apresentarem e realizaremos uma excelente safra. Por fim, torna-se importante destacar que somente conseguiremos atingir nossos objetivos diante de um esforço conjunto, seja no âmbito corporativo, seja no combate a esse novo inimigo chamado Covid-19. E aqui
cabe atentarmos para uma verdade bíblica, que está escrita lá no livro de Isaías, capítulo 41, e verso 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Devemos lembrar que juntos somos mais fortes e juntos vamos mais longe. E diante desse cenário difícil que, como eu disse anteriormente, nós temos vivido nesse complexo cenário, eu quero aqui nesse momento pedir 1 minuto de silêncio por aqueles que nos deixaram vitimados por essa pandemia. Em especial, em memória ao nosso amigo e companheiro, Willer Coutinho Silva. E também a todos aqueles que se encontram hospitalizados e ainda continuam na luta contra o coronavírus, contra o Covid-19. Que Deus conceda vitória a todos que estão engajados nessa luta. Então eu peço 1 minuto de silêncio. Bom, nós vamos ouvir agora uma mensagem da nossa diretora-presidente, doutora Marina Pimenta Madeira. Prezados colegas, bom dia. Vivemos um momento de grande crise social e econômica em nosso país, em decorrência da pandemia ocasionada pelo Covid-19. Contudo, ainda em meio às dificuldades, é com alegria que começamos a safra 21-22 da usina Bambuí Bioenergia. O momento é difícil para todos. Precisamos ser cautelosos. É necessário que respeitemos todos os protocolos de segurança pela nossa saúde, de nossos colegas e de nossos familiares. Neste momento, agradeço a todos vocês e a Deus pela oportunidade do trabalho, pedindo proteção e a força para mais uma nova safra que se inicia. Conto com vocês para alcançarmos os nossos objetivos. Muito obrigada. Nós vamos passar nesse momento para a palavra daqueles que do pastor Hudson, posteriormente do padre Walter. Mas antes aqui eu quero fazer uma menção aqui. Nosso agradecimento ao senhor Vicente Diniz, que é o representante da comunidade espírita, o qual não pôde estar presente, mas mesmo assim ele pediu para expressar os agradecimentos pelo convite, e a empresa também agradece a atenção do senhor Vicente Diniz. Vamos passar então para o pastor Hudson Tiago Coutinho, que estará nos trazendo uma mensagem nesse momento. Um bom dia a todos, saudação de paz em Cristo Jesus, aqueles que nos veem nesta manhã. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui participando desse evento e como ministro da palavra do Senhor, abençoando esta safra. Eu louvo a Deus também pelas pessoas envolvidas a esse trabalho. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Eu quero, nesta oportunidade também, agradecer a todos pela confiança que nos é dada a ministrar a palavra, junto aqui ao Padre. Deus continue abençoando. Conheci hoje. Nós vamos aqui ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 43. Eu quero falar sobre o cuidado de Deus, junto à palavra
que irei ler nesse momento, sabendo que nesse período de dificuldades, a qual muitos têm tido, Deus, Ele tem guardado as nossas vidas. Verso de número 43 do Evangelho, segundo escreveu João. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse, acabamos de encontrar aquele com quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse, ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. E perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? E respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que vês, verás. E aconteceu, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Evangelho de João, ele relata sobre Jesus Cristo, apresentando-o como verbo. No capítulo de número 1, a Bíblia relata que ele era o verbo, no princípio, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ele veio para nos dar salvação, e é salvação e cuidado sobre as nossas vidas. O Evangelho, segundo escreveu João, relata a história de Natanael. Natanael, ele foi visto por Jesus Cristo, antes que alguém o chamasse. E quando nós falamos do cuidado de Deus, falamos sobre aquele que não dorme, sobre aquele que habita entre nós através da pessoa do Espírito Santo. O cuidado de Deus para mim e para a tua vida tem sido muito grande. Em meio a tantas adversidades que nós vivemos, nesses últimos dias, a mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa curar e para que não possa salvar. A todo tempo, Ele tem nos visto, Ele tem nos guardado. E você que, quem sabe, está nos vendo, que está passando por um momento difícil, creia que Deus, através da pessoa do Espírito Santo, está visitando a sua vida nesta manhã, trazendo a cura sobre o teu corpo físico, sobre a tua vida espiritual. A Bíblia relata que quando Jesus, ele entra na Galileia, ele viu a Filipe, e Filipe, ele foi e chamou a Natanael, e ele relatou a ele, Natanael, lembra das Escrituras, lembra das profecias, onde falava sobre o Nazareno, o filho de José. Pois bem, eu vi. Ele disse, mas como você viu? E Filipe relatou, ele vem e vê, porque a partir do momento que você vê, você vai crer. Hoje nós não vemos Jesus Cristo, e nem a pessoa do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas aquele que acredita. E nós somos bem-aventurados, porque acreditamos que a ação do Espírito Santo, ela vem por intermédio do momento em que Jesus foi assunto ao céu e deixou o Espírito Santo como consolador para as nossas vidas. E quando nós falamos do cuidado de Deus, nós vemos que quando Natanael, ele chega perto de Jesus, Jesus relata algo a ele dizendo, antes que Filipe
te chamasse, eu te vi. Antes que Filipe te chamasse, eu havia te visto lá debaixo da figueira. Quando nós falamos do cuidado de Deus, eu quero relatar algo ao seu coração. Jesus, ele não nos abandona em momento algum. Ele sempre está conosco. Ele sempre esteve presente, mesmo nos momentos difíceis a qual você tem enfrentado durante esse período de pandemia. O Senhor Jesus, ele não nos abandona. Uma palavra em que lembramos, onde Deus, ele relata a Salomão, através do profeta dizendo: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele está querendo ouvir o clamor do povo, e através do clamor vai acontecer o livramento, porque o Senhor Jesus, ele tem cuidado de cada um de nós, porque ele é fiel. E a fidelidade do Senhor, ela tem sido derramada sobre a face dessa terra. A fidelidade do Senhor, ela tem sido derramada sobre aquele que acredita e busca o Senhor Jesus como um verdadeiro adorador. E eu quero encerrar aqui a minha fala e também, uma vez mais, agradecer a todos os idealizadores desse evento, sabendo que Deus, ele é aquele que, quando é convidado, ele habita. E nesta manhã, nada mais, nada menos que estamos convidando o Espírito de Deus a fazer parte desse evento, a fazer parte desse período de colheita. Que o Senhor Jesus guarde cada um, livre cada um, como ele tem livrado e ele tem guardado. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Divinópolis, e com muita alegria representando a pessoa do meu pastor presidente, pastor Gesiel Araújo Antunes. Eu louvo a Deus por tudo e que nesta manhã você seja abençoado através desta palavra, no nome de Jesus. Vamos ouvir agora a mensagem com o padre Walter Valério Gonçalves. A minha saudação fraterna ao pastor Hudson Tiago, a minha saudação fraterna a todos que prestam serviço nesta usina de bioenergia de Bambuí. Que graça estarmos aqui, em nome de Cristo, rogando primeiramente a paz em vossos corações, rogando a esperança, rogando o amor, rogando saúde. Belas palavras do pastor Hudson ao dizer para nós, bem-aventurados, aqueles que acreditam sem terem visto o Cristo. Palavras de Jesus ditas a Tomé, Tomé que pediu provas da ressurreição do Mestre, e Jesus lhe chamou a atenção, lhe dizendo: Tomé, feliz és tu que me vistes e está acreditando. Contudo, bem-aventurados são todos aqueles que creem sem terem me visto. Estes somos nós. Nós não vimos o Cristo ressuscitado, mas nós cremos pelo testemunho daqueles que presenciaram. Nós sentimos que este Cristo se faz presença viva na vida de cada um de nós. Por isso, invoco a presença da Santíssima Trindade para que este momento
seja o momento da fé, o momento da nossa adesão verdadeira ao Cristo crucificado, ressuscitado, pastor que nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Cristo Jesus revelou a grande dignidade do trabalho, quando Ele, a palavra encarnada do Pai, se dignou ser chamado Filho do operário. Quis humildemente exercer com as próprias mãos as tarefas do operário, fazendo assim desaparecer a maldição do pecado e transformando o trabalho numa fonte de bênçãos. Com efeito, o homem, exercendo fielmente o trabalho e assumindo com este a ordem temporal e oferecendo-o humildemente a Deus, purifica-se a si mesmo, desenvolve pela inteligência e pela atividade da obra, da criação, pratica caridade, tem condições de ajudar os mais pobres e, unido com Cristo Redentor, aperfeiçoa-se em seu amor. Bendigamos então a Deus, portanto, e o invoquemos para que derrame suas bênçãos sobre os que aqui prestam serviços e para aqueles que um dia também prestarão. Para iluminar este momento de bênção, vamos ouvir também um trecho da Sagrada Escritura do livro de Paulo à comunidade de Tessalonicenses. Assim nos fala Paulo: não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. É o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredir-vos sempre mais. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres, trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. Assim estareis levando uma vida digna aos olhos dos que não são da comunidade, e não precisareis de ajuda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs desta usina de bioenergia, que a palavra dita para nós seja uma palavra capaz de alimentar a nossa fé, de alimentar o nosso comportamento diário, para que seja um comportamento semelhante ao comportamento de Jesus Cristo. Que o nosso trabalho seja abençoado. Agradeçamos a Deus pelo trabalho que nós exercemos, pois todo o operário é digno do seu salário. Portanto, honremos o nosso trabalho, dedicando com solicitude, também com alegria, exercendo-o com justiça, respeitando uns aos outros e sempre nos colocando a serviço do outro e sempre lançando um olhar para a nossa comunidade, para a nossa cidade, nos colocando também
a serviço, demonstrando a nossa solidariedade, a nossa partilha, como sempre digo nas minhas pregações. O meu pouco faz muita diferença na vida do meu irmão. Sejamos, portanto, instrumentos de Jesus, instrumentos de vida na vida dos nossos semelhantes. Quero encerrar este momento oracional rogando a proteção, a intercessão de São José operário, protetor, patrono de todo aquele que exerce com justiça, com zelo, o trabalho a ti confiado. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e a alegria, julgando uma honra empregar e desenvolve pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus, como um chamado divino, para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados, de trabalhar sobretudo com desapego e dedicação pelos que dependem do nosso esforço. Ó São José, pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja, que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios, que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos, filhos do mesmo Pai, que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e ser membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José. Tal será a nossa inspiração na vida e na morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, que unidos na oração se fazem presença de maneira virtual, mas o Espírito ligado ao Cristo ressuscitado. Nós queremos fazer um momento de encerramento desta manhã de sexta, onde viemos aqui para, unidos na oração, pastor Hudson, da Igreja Assembleia de Deus, eu, Padre Walter, da Paróquia Nossa Senhora das Graças, dizer-lhe essas palavras de fé, de encorajamento, dizer-lhes palavras de Deus, como o pastor bem ressaltou no início, palavras de cuidados de Deus, palavras muito bem empregadas. Tenhamos essas palavras no coração. Deus tem um cuidado muito especial para com todos nós. E nós juntos, você aí nos acompanhando pelo celular, pelo computador, nós queremos, pare um pouquinho, vamos rezar. Se você estiver sentado, vamos ficar de pé, né, pastor? Vamos rezar
a oração que Jesus nos ensinou, a oração universal, que é a oração do Pai Nosso. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pastor Hudson poderia dizer a nós uma última palavra, dando a palavra final também. Já vou deixar a minha palavra final, a minha bênção, depois o pastor Hudson faz a conclusão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José Operário, patrono do trabalhador, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, que o amor de Deus, a presença do Espírito Santo, repouse sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre essa empresa e cada funcionário, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Após esse momento tão importante, que com certeza abençoou a nossa vida, a nossa empresa, a Bambuí Bioenergia, através da sua diretoria, agradece a todos os seus colaboradores, todos aqueles que participaram desse evento, e com certeza com o engajamento de todos nós juntos, vamos buscar uma safra 2021-2022 de excelência, que com certeza virá acompanhada de conquistas, vitórias e dias melhores. Dessa forma, nós realmente pedimos que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos uma safra de sucesso. Amém. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim.
casa.